deixar de não, deitado. É, justamente. Tá agitado, né? Foi do recesso. O recesso começa dia 15, né? Que? Presidente, eu vou pedir aqui. É o seguinte, a gente quer deixar com o senhor Reivindicações. as reivindicações do grupo. Sabe se o senhor é a favor ou contra? Conta com o seu apoio também. Pronto, é o seguinte, eu como presidente, eu não volto. Eu sei, mas o senhor está apoiando a gente. Pronto, sabe? eu apoio, mas eu não volto. Eu Não, sei disso. a minha função é colocar em votação. Cabe primeira coisa, a comissão tem que aprovar. Se a comissão julgar que é constitucional, parou. A comissão aprova, vai para o plenário. Tem que ter 2 terços, não tem que ter 14 vereadores para votar. Aprovou, tudo bem, vai para a prefeitura, o prefeito tem que sancionar. Aí, por exemplo, sancionando, aí sim, entendeu? Certeza. Mas porventura tivesse, digamos assim, eu ia sim, votar a favor, né? Com certeza. Voto de Minerva, né? É, se ficar 10 a 10, aí eu. O que o senhor acha desse benefício para os estudantes? Não, com certeza será bem-vindo. Agora a gente tem que só que analisar quem é que vai, quem vai ressarcir. É a prefeitura que vai pagar com a conta baixinha. A ideia do projeto é que a prefeitura entre em consenso com as empresas, né? Com certeza. Agências... Ver se reduz o imposto para que a prefeitura possa liberar a passagem dos estudantes e ela seja beneficiada com alguma redução de imposto. Ou então a prefeitura entre com alguma conta baixinha, contando que não só um lado só perca e nem um só lado ganha. Claro, claro. Porque na hora que você tiver a população da Cana quase toda andando de graça nos transportes, vai acontecer, os ônibus, no caso, vai ser ônibus velho, ônibus sem condições de uso, como acontecia aqui na nossa cidade de Fátima aqui, que tinha uma empresa aqui que rodava Pacatuba, Pajuçara, Timbó, Fortaleza, que saía os ônibus aqui do Timbó, quando chegava na Pajuçara, estava tudo no prédio. Por enquanto a classe estudantil compreende que as empresas são as únicas que até agora estão ganhando, né? Porque a gente paga uma passagem cara, não temos conforto, não temos nenhum tipo de contrapartida, né? A segurança não cabe à empresa, a segurança é da parte do governo do estado. Porque você vê, quando eles são assaltados, não é só assaltado os passageiros. A maioria que são assaltados é o dono da empresa, que e o é o jogador. Novo presidente, é que as empresas já começam errado, porque diz a legislação que a prefeitura tem que colocar abrigos nos pontos de ônibus. E infelizmente a realidade não é essa. A grande maioria dos abrigos não tem, ou melhor, dos pontos de ônibus não tem abrigo. Então não é a empresa que começa errado, você fala da prefeitura, né? Também, mas a prefeitura poderia entrar em consenso com a empresa, né? Fazer uma porque não cabe à empresa, aqui em Fortaleza, eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que quem construiu os abrigos seja as empresas de ônibus. Não estou defendendo não, nem A nem B, não, pelo contrário, eu defendo mais até a prefeitura. A questão é de justiça, não pode só agredir a um empresário, a um cidadão ou um prefeito sem saber, né, como é que se deve ser feito o procedimento. Em Fortaleza são várias empresas. Eu nunca conheci uma empresa de ônibus construindo abrigo de ônibus, que nem em Maranguá. Com certeza. Tá bom? Mas o que eu puder ajudar para que esse projeto seja aprovado, vai contar comigo. Valeu, presidente. Não voltei. Beleza? Não, mas aí vai. Ele chegou não, né? Ai não, essa parte de cavaco Tuba da farmácia, aqui que tá no gabinete dele. Tuba? Tuba da farmácia. Vereador! O estudante tá aqui, ele não via a sua palavra. Entregar as reivindicações, vereador. Já conhece aqui a Roma, a nossa chefe de gabinete. Beleza. Esse aqui é o Fábio, um assessor nosso. Aqui, vereador, a gente vai entregar a reivindicação do grupo. A gente quer saber o seu apoio, se o senhor é contra ou a favor do passe livre, que será posto aqui na casa. Sou a favor. O senhor é a favor mesmo? Com certeza. A favor do passe livre, né? A favor do passe livre, né? Aquele projeto custo. É passe livre estudantil, né? Estudantil, né? Estudantil. A gente entende que hoje a classe estudantil precisa muito desse apoio da prefeitura, né? No momento que a prefeitura paga a passagem do estudante, né? É uma forma de promover a educação. Não adianta só, né, criar instituições, né, parede e não ter um transporte público que leve. A gente agradece o seu apoio, viu, vereador? Estamos aí, viu? Pode contar com a gente, tá bom? Beleza. E depois vamos dar uma analisada no
Tranquilo. o nosso requerimento Com certeza, viu? você vai chegar aqui, vai ser debatido. Para que vocês trabalhem em cima também. Bom, depois você pega uma coca, né? Tá certo? Tranquilo. Valeu, irmão. Um abraço, tudo de bom. Então, assim, eles estão entregando para o nosso grupo. A gente quer saber a opinião da senhora particular. A senhora Está a favor, pai. a favor, né? Então, assim, a senhora é a favor do passe livre estudativo. Maracanã. Vai ter o seu voto, com certeza. O voto é Garantido. com certeza. Valeu, vereador. Valeu. Obrigado. Com certeza. Senhor.